Então vamos para dicas aí. Primeiro, exclui a partir de agora aquela questão dos 5 minutinhos a mais. Segundo, tenta, se possível, óbvio, toma um copo de água antes de dormir. Isso não é só para você acordar bem, mas principalmente tem até pesquisas aí da parte de cardiologia, que um copo de água te auxilia muito, até na prevenção, para você não ter infarto ou coisas desse tipo quando estiver dormindo, tá? Então, um copinho de água vai te auxiliar bastante. Quando você despertar, se você tiver, óbvio, a possibilidade, dê um foco maior nessa primeira alimentação do dia, porque é ela que vai também determinar muitas coisas para o seu dia, tá? O café da manhã é extremamente reforçado e bom, faz uma diferença enorme. Emerson, eu não consigo tomar café da manhã. Legal, que bom! Dá uma observada, por favor. Tenta não comer depois das 7 ou 8 horas da noite, que isso vai começar a dar uma modificada, porque aí você vai ter praticamente quase aí 10 horas de jejum, então o seu corpo ele vai precisar de alimento, tá? Então, se você fizer isso, faz esse teste e observa que aos poucos seu corpo ele vai também começando a se reorganizar. Lembre, cada um é um, faça esse teste e você vai observar os benefícios, tá? Mas o não comer na primeira e principal refeição, ela tem um efeito muito grande no restante do dia. Vou só dar uma pincelada básica. No horário das 11 horas da manhã, que seria das 11 das 11, 7, 9... Isso, às 11 horas da manhã, tá? Às 11 horas da manhã começa o horário do nosso baço, tá? Nosso baço. Então, começando o horário do nosso baço, uma das funções que o baço tem é auxiliar no corpo a produção do sangue. Então, assim, se eu comer bem, lembra lá do forninho aqui dentro da mente que eu falei? Traz esse forninho agora para baixo, para o seu estômago. Imagine que no horário da manhã ali, tá? Entre as 7 e as 9 da manhã, mais ou menos, o nosso estômago está ali com o forno a todo vapor. Se eu estou com o forno a todo vapor, o que eu preciso para manter esse fogo a todo vapor e ter energia para o restante do dia? Colocar mais lenha, certo? E é nessas lenhas aí que seriam uma boa alimentação, que quando eu coloquei muita alimentação boa, maravilhosa para o meu corpo, ele fez todo o processo, fez toda a transformação. Quando ele for mandar essa energia lá para o horário e para o baço, que é na hora da produção do nosso sangue, você vai produzir um sangue mais forte, mais vivo e com muitas propriedades. Então, deu para entender o porquê de uma boa alimentação? Os grandes mestres, eles buscam, eles trazem muitas diretrizes para isso, né? Dependendo de um tratamento, eles direcionam até que você tome ali uma água de arroz morninha, né? Ou, óbvio, dependendo como é que você acordou, fazer uma refeição ali firme e forte de arroz, feijão, que seja mais ou menos nesse horário ou um pouco antes, justamente para te auxiliar nesse processo aí. Entende? Então, entender a lógica, entender o corpo. Se você não coloca ali o seu arroz na água, se você não coloca ele ali no fogo, não tem como fazer o processo do cozimento e você ter aquele arroz soltinho para você comer. Todo o processo de energia é a mesma coisa, é o mesmo fator. Nós precisamos, sim, estar aqui depositando essa energia no corpo para que ele faça todo o processo de transformação e direcione para que a gente tenha essa vitalidade. Entende? Então é por isso que nós precisamos sempre estar observando, olhando, nos conhecendo, conhecendo ali os nossos hábitos, conhecendo ali como nós somos nessa questão alimentar, como nós somos nessa questão de preparação para um sono, como nós somos nessa questão de quando nós acordamos, tá? Então isso faz a diferença para o seu dia, faz a diferença para a sua vida. Uma outra dica, tente evitar de comer massas ou comidas pesadas à noite, porque isso interfere muito no sono também, tá? Uma vez que você
Porque lembra que eu falei no vídeo anterior, né, e sobre a questão de sono e tudo mais, se na madrugada, lembra que eu falei que é onde o nosso corpo ele faz todo o processo de faxina? Então, se eu comer ali uma coisa pesada, no horário que o corpo deveria estar faxinando, ele está fazendo o quê? Ele está gastando toda essa energia tentando brigar ou diluir essa massa pesada ou essa comida pesada no nosso organismo. Então, de vez de você acordar ali com aquela sensação de estar com o corpo bem, limpo, querendo fazer as limpezas para iniciar um bom dia, o seu corpo ele vai acordar cansado, porque ele ficou a noite inteira brigando com aquela alimentação não tão muito boa que você comeu, e aí ele gastou energia à toa. Mas então isso quer dizer que quando eu como aquele soninho que der justamente por causa disso? Exatamente. Quando nós comemos é aonde, né, pelo menos uns 10, 15 minutos depois, se a gente puder ficar paradinho de repouso, é onde o nosso corpo, todo o organismo, o sistema, ele direciona a nossa energia para iniciar o processo de transformação daquele alimento para a energia do nosso corpo. E é por isso que dá essa letargia quando a gente come, logo após que a gente come, tá? Então, olha só o corpo falando constante. Então, peraí, se eu tomo um café da manhã de rei maravilhoso, que eu como tudo ali e tudo mais, isso ele vai fazer uma diferença para o meu dia? Vai fazer. Energética, positiva, né? Sanguínea, entende? Porque você vai estar muito, muito, muito bem para iniciar a sua jornada, o seu dia e fazer. Tá, eu amo meu cafezinho da manhã, café com pão. Eu também amo. Mas a gente precisa acrescentar mais algumas coisas para que seja um café da manhã nutritivo. Não somente um café da manhã bombástico, né? Porque a massa do pão tem aquela questão da bomba que o pessoal fala do peso, açúcar e tudo mais. O café em si, ele é um estimulante, então ele acaba só estimulando. Então a gente estimula mais açúcar, é excesso de estímulo constante. Mas cadê nutriente? Cadê vitalidade? Cadê a organização e equilíbrio disso para eu formar um sangue bom? Ó, tá começando a encaixar? Essa é a ideia, esse é o propósito, esse é o projeto Exponja para justamente trazer isso para vocês, esse despertar desse maravilhoso templo sagrado que somos nós, que é o nosso corpo, e assim a gente vai direcionando para cuidar dele, né, da melhor forma possível, tá?